próximos anos. Um outro pilar do plano de exportação é a questão de financiamento e garantias. Não se exporta sem um sistema de financiamento e sem garantias. E dessa forma, nós estamos trabalhando para fortalecer alguns instrumentos existentes. Quero cumprimentar aqui o senador Raimundo Lira, que está aqui chegando na nossa. Então, vamos falar agora de financiamento e garantias. Eu creio que o plano de exportação precisa ter instrumentos. E um desses instrumentos é o PROEX Equalização. Há pouco a senadora Gleisi falava sobre as exportações de manufaturados. E eu quero lembrar sobre as exportações de serviços de engenharia. E eu quero lembrar que não se exporta serviços de engenharia sem ter um padrão de financiamento correspondente àquele que os países que concorrem com o Brasil oferecem. Por exemplo, hoje, o Brasil tem uma presença no mercado de infraestrutura na América Latina que alcançou 20%. Até poucos anos, só as empresas espanholas e as empresas americanas é que tinham presença no mercado de grandes obras de infraestrutura na América Latina. Ainda hoje, a Espanha lidera esse mercado. Aliás, a Espanha lidera no mundo a exportação de serviços de engenharia, com uma participação muito expressiva. E o que é que fazem esses países quando participam de concorrências internacionais? Esses países oferecem condições de financiamento atrativas. Eu diria que nessa área o financiamento é mais importante do que o próprio preço desses bens. E explico. A exportação de serviço é algo que tem um ciclo longo, que demanda uma operação que se desenvolve em anos. Se não houver um mecanismo de financiamento adequado, não se exporta serviços de engenharia. E vejo com preocupação esse debate que se instalou, a meu ver, de maneira equivocada, que pretende olhar a exportação de serviços de engenharia como sendo uma dádiva, um prêmio a algumas empresas brasileiras. Ora, o serviço de engenharia, a ele se agrega uma cadeia de fornecimento, naquilo que nós podemos chamar de exportações indiretas. Um grande número de pequenas e médias empresas que se associam à empresa âncora, no caso, a grande empresa de engenharia brasileira, para exportar bens. Portanto, a exportação de serviços é algo muito importante para o nosso país. O Brasil desenvolveu competência, o Brasil criou expertise nessa área. Isso produziu internamente um ganho na medida em que os requerimentos técnicos, as normas que precisam ser observadas, elas de alguma maneira são replicadas no mercado doméstico com um ganho de qualidade para a engenharia brasileira. Portanto, é fundamental compreender que a exportação de serviços tem que ser parte permanente da estratégia brasileira para ter empresas capazes de poder, no quadro do mercado de infraestrutura no mundo, se capacitarem e se desenvolverem. Eu quero dizer que, segundo o estudo da OCDE, 25% das exportações no mundo já são de serviços. E se considerarmos o valor adicionado, ou seja, o que tem de serviços na exportação de bens industriais, e é sempre bom lembrar que temos aí tecnologia de informação, temos design, temos intermediação financeira, temos logística, temos financiamento, tudo isso representam serviços agregados à exportação de bens manufaturados. Ou seja, a fronteira que separa hoje os bens industriais da área de serviço é uma fronteira muito tênue. E os países que hoje se integram de maneira mais efetiva às cadeias globais de valor são aqueles que desenvolvem na área de serviço competência, porque isso é decisivo
para a competitividade das exportações. Portanto, eu creio que exportar serviços é algo muito importante para o nosso país. E não existe possibilidade de exportar serviços sem mecanismos adequados de financiamento. E no caso presente, sem o PROEX Equalização, que é um instrumento que equaliza as taxas de juros, aquelas que são oferecidas pelos países que concorrem com o Brasil. Nós já sabemos, por exemplo, que a China hoje se apresenta como um grande e importante player nessa área de exportação de serviços. O que é que a China oferece? A China oferece sempre um pacote de financiamento. Portanto, se o Brasil tiver nesse processo, se o Brasil não puder oferecer instrumentos e condições de financiamento que se aproximem dos padrões internacionais, o resultado disso tudo será simplesmente o da não participação do Brasil na exportação de serviços. Quero também destacar que é fundamental que o país tenha um sistema robusto de garantias e seguro de exportação. Não se exporta sem ter um mecanismo de garantia e de seguro adequados. E o sistema financeiro privado não se engaja na exportação se nós não construirmos um sistema de garantias. Temos hoje o FGE, o Fundo de Garantia de Exportação, que é hoje muito pouco alavancado. O Brasil pode ter um grau maior de exposição do seu sistema de garantias sem pôr em risco nenhuma regra prudencial segundo os padrões internacionais. Hoje, o grau de alavancagem é muito pequeno, o que significa dizer que o Brasil não pode ampliar a sua presença em alguns mercados, inclusive de maior risco, onde o importador se situa em áreas de maior risco e que, portanto, é fundamental dispor de um mecanismo de garantia como esse do FGE, mas um mecanismo robusto. Quero dizer que o Brasil, na experiência de 1998 até hoje, o Brasil não teve prejuízos com sinistros nessa área. O grau de sinistros no seguro de crédito à exportação é muito pequeno. Nós tivemos perdas até agora registradas muito pequenas e, por outro lado, uma grande receita com prêmios de seguro. Portanto, esse sistema dá uma contribuição positiva ao ajuste fiscal, na medida em que os prêmios de seguro, a receita dos prêmios é maior do que os sinistros, as perdas decorrentes do sistema. Um outro pilar do programa é o aperfeiçoamento dos regimes tributários de exportação. Nós conhecemos o drawback, o RICOF, que são instrumentos muito importantes para quem exporta. No caso do drawback, é preciso simplificar o sistema. 25% das exportações brasileiras são feitas com amparo nesse regime. É um regime que suspende os tributos para insumos importados ou insumos adquiridos no mercado interno que se destinam à transformação para a exportação. Há uma proposta no sentido de simplificar o sistema e eu creio que isso vai oferecer um ganho muito significativo ao setor exportador. Por outro lado, estamos atuando na simplificação do processo aduaneiro, em linha com aquilo que preconiza o próprio acordo de Bali, que foi gestado aí no âmbito da OMC. Simplificar procedimentos aduaneiros. Hoje nós levamos 13 dias para fazer e processar uma exportação. É algo que está muito distante dos padrões internacionais, que hoje se situam em 7 dias, em 6 a 7 dias. E o que é que precisamos fazer? Algo que está já em curso, que é o Portal Único do Comércio Exterior. É uma espécie de guichê único. Todos os órgãos intervenientes na exportação, que hoje são 4 ou 5 estruturas do governo, nós somos obrigados a fornecer informações ao exportador a cada um desses guichês, quando, na realidade, esses dados poderiam ser compartilhados, de modo a que o usuário externo pudesse apenas
fazer uma vez a informação, que seria compartilhada com os outros órgãos. Portanto, é fundamental simplificar, integrar os procedimentos aduaneiros e de importação e exportação. Com isso, o Brasil tem uma perspectiva concreta de reduzir muito a burocracia que está associada ao processo exportador e importador, com grandes e extraordinários ganhos. Portanto, esses são os pilares de um plano de exportação que será apresentado em poucos dias e que, a meu ver, tem um caráter mobilizador do setor empresarial para que esse canal, que me parece muito importante, possa ser, nesse momento, valorizado. Quando a demanda interna cai, é fundamental contratar demanda externa. E é sempre bom ter a compreensão que existem 33 Brasis em PIB equivalente fora das nossas fronteiras, na medida em que o Brasil representa apenas 3% do PIB mundial. As oportunidades estão aí fora e é bom entender sempre que a exportação não pode ser, como tem sido, uma válvula conjuntural, algo em que é um caminho que se percorre ao sabor das flutuações do mercado interno. Os países que apostam no comércio exterior trabalham o canal de exportação como um canal permanente, não é algo que se faz conjunturalmente, até porque retomar os canais de exportação é sempre algo muito difícil, não se faz do dia para a noite. Mas há setores no Brasil, meu caro senador Tasso Gereissati, há setores no Brasil que podem exportar muito mais a curto prazo. E queria dar o exemplo do setor automotivo. O setor automotivo, que recebeu importantes investimentos nos últimos anos, hoje nós temos uma capacidade instalada para produzir mais de 4 milhões de veículos. E, no entanto, sabemos que o mercado interno vai viver um período de retração. Já estamos experimentando esse ano uma queda nas vendas domésticas de mais de 20% e no último mês ela alcançou quase 27%. Ora, as plantas são mais modernas porque os investimentos são recentes. As montadoras brasileiras criaram produtos de classe mundial. Por que não exportar mais? Lembro que nós já exportamos 800 mil veículos por ano. E essas exportações caíram praticamente a 200, 250 mil veículos, quase que exclusivamente para o mercado argentino. Ora, nós podemos e devemos recuperar espaços para a produção, para o setor automotivo em vários mercados do mundo, lembrando que essa decisão, no fundo, é uma decisão que se dá entre as próprias companhias. Eu quero lembrar, por exemplo, que o mercado mexicano foi abastecido durante muito tempo a partir do Brasil. A Ford da Bahia já vendeu durante muito tempo a EcoSport no mercado mexicano. Depois, em função da valorização cambial e de outros problemas, nós perdemos essa exportação e hoje esse mesmo produto é exportado para o mercado mexicano através da base de produção da companhia da Índia. Então, nós temos que recuperar esses mercados. E creio que isso é algo que se pode fazer e se pode conseguir a um prazo relativamente curto, porque, volto a dizer, as nossas plantas hoje industriais no setor automotivo são muito mais modernas, têm um grau elevado de automação, sem deixar de levar em conta também que temos hoje produtos de maior qualidade e que podem, portanto, atender perfeitamente às exigências do consumidor lá fora. Então, eu creio que o plano de exportação tem um efeito importante do ponto de vista da mobilização do setor empresarial, como forma de sustentar a atividade e o nível de atividade em setores que serão muito afetados agora nesse contexto de maior restrição no mercado interno. Quero, finalmente, para
para não cansá-los, dizer que há uma outra agenda irrecusável. Nós precisamos melhorar o ambiente regulatório e o ambiente tributário no Brasil. Não há como imaginar que o Brasil possa deixar de oferecer o melhor ambiente de operação às empresas, mesmo que isso não se traduza em desonerações a curto prazo. Vejam, por exemplo, na área tributária, como temos espaço para poder obter ganhos com a eliminação de muitas obrigações acessórias que são impostas hoje às empresas. Como, por exemplo, no caso do PIS/COFINS, que é hoje um ambiente muito complexo para as empresas operarem, já que convivem muitos regimes diferentes no mesmo ambiente, regime cumulativo, regime não cumulativo, créditos presumidos. Em suma, é um ambiente extraordinariamente complexo. Já estamos aí com estudos avançados e há uma perspectiva de que o Brasil possa, já no início do próximo ano, consagrar a ideia do crédito financeiro, ou seja, para ter um sistema de valor adicionado, como o IVA na Europa, tudo que a empresa compra tem que gerar crédito por definição. Um sistema muito simples de apropriação, débito e crédito, portanto, todos. Então, eu creio que podemos, com a adoção do crédito financeiro, a partir de uma experiência que será feita inicialmente com o PIS, as empresas já terão o benefício de um ganho extraordinário de operação com essa medida que, volto a dizer, não se traduzirá numa desoneração a curto prazo, mas que vai ajudar imensamente o ambiente de operação das empresas. Quero, por outro lado, dizer aqui aos meus caros, por que não dizer colegas senadores e senadoras, que a agenda de reforma do ICMS, minha cara senadora Lúcia Vânia, a quem eu cumprimento, quero saudar também a minha queridíssima senadora Ana Amélia, que chegou há pouco. Eu acho que essa questão do ICM nós também precisamos enfrentar. Sei que é um tema sensível. Eu sou nordestino, sei o que significou para nós uma política, vamos dizer, de incentivos fiscais para desconcentrar a indústria, mas quero dizer que recaiu sobre os estados um ônus demasiado com essa exacerbação da guerra fiscal. Os estados já não podem prover a infraestrutura, as externalidades, porque o grau de renúncia que hoje está associada ao processo de atração de investimentos, a meu ver, cria uma dificuldade. E, por outro lado, a guerra se anula na medida em que mesmo os estados desenvolvidos também disputam investimento com a mesma lógica. Eu não me considero tão velho assim, senador Tasso, mas me recordo que nos anos 70, os incentivos fiscais eram quase todos de caráter federal. Lembro que para o Ceará, por exemplo, a indústria mecânico-metalúrgica do Ceará foi fruto de uma medida de política industrial muito inteligente na época, que era o preço CIF uniforme. Eu não era nascido, senador. Eu sei, mas é por isso mesmo que eu estou dizendo a Vossa Excelência, porque não precisaria dizer se Vossa Excelência tivesse sido contemporâneo. Agora, sabe quem foi contemporâneo dessa luta, senador? O seu sogro, Edson Queiroz. E um grande cearense, o eminente cearense, o grande político Vigílio Távora, que foi um grande lutador nessa agenda. Então, eu lembro que no tempo em que se fez o primeiro movimento de desconcentração e de atração de investimentos, as medidas eram típicas de política industrial e renúncia fiscal da União e não dos estados. Depois a União foi pouco a pouco se recolhendo há muitos anos e os estados entraram nessa guerra. Criamos hoje na área do ICMS um ambiente caótico, porque as empresas concorrem com base de cálculo distinta, com legislações distintas, desequilibra a concorrência interempresarial e, ao mesmo tempo, a meu ver, consagramos uma ideia que é essa de exportar tributos nas operações interestaduais. Então, eu creio
que nós teremos efetivamente que convergir para um sistema, se não de uniformização das alíquotas interestaduais, mas de redução das alíquotas interestaduais para diminuir esse combustível, esse incentivo da guerra fiscal. E creio que a nova geração de incentivos tem que estar centrada em elementos que são um pouco diferentes do repertório tradicional. Creio que devemos pensar muito nas regiões menos desenvolvidas, na questão da infraestrutura. E aí precisamos conceber modelos novos que estimulem o investimento privado nessas regiões em que os projetos são menos atrativos, naturalmente. Mas cabe criar mecanismos para induzir esse processo de investimento em regiões menos desenvolvidas. Eu creio, minha cara senadora Lúcia Vânia, aqui, a estratégia de desenvolvimento regional vai estar mais centrada na visão da questão da infraestrutura e do capital humano e menos no repertório tradicional de incentivos que, a meu ver, dá sinais já de esgotamento. Então, o que eu quero dizer é que a política industrial do país, além de ter um foco mais nítido nas questões microeconômicas, na produtividade das empresas, nos ganhos de produtividade, na modernização industrial das plantas, eu tenho certeza que ela terá que ter uma dimensão, uma preocupação com a dimensão espacial e regional. Tenho notado que a dimensão regional tem estado ausente das políticas industriais que foram gestadas nos últimos anos. E eu creio que não há como considerar dar a uma política o caráter nacional sem atentar para as questões regionais, para esses desníveis, para esses descompassos que ainda estão presentes. Há pouco, um recente estudo coordenado pela Fundação Getúlio Vargas e pelo ex-presidente do Banco Central, o economista Carlos Langoni, ele faz um estudo sobre 550 micro-regiões do país, sobre competitividade. E o resultado desse estudo, meu caro senador Walter Pinheiro, é alarmante, na medida em que só as micro-regiões do Sudeste se situam nas 40 micro-regiões consideradas competitivas. Há uma imensa defasagem, um imenso descompasso quando olhamos a questão da competitividade no espaço micro-regional, que é efetivamente aonde está o tecido produtivo e aonde se pode avaliar a questão da competitividade. Então, eu quero encerrar dizendo que nós precisamos, em meio a esse processo de ajuste que está em curso, não perder a capacidade de gerar iniciativas, ou seja, o ajuste não pode ter um efeito paralisante. O país precisa focar as questões que são fundamentais para a retomada do crescimento. Creio que o fim do superciclo das commodities nos devolve a uma realidade, e essa realidade nos aponta a compreensão de que o Brasil ainda tem problemas e ineficiências do ponto de vista da sua economia que precisam e devem ser enfrentadas com um sentido de urgência. E eu tenho certeza que essa casa, pela responsabilidade que tem, pela qualidade do debate que produz e pela compreensão dos desafios do Brasil, eu creio que podemos convergir, meu caro senador Zé Agripino, para uma agenda que eu chamaria de pró-competitividade, que combine melhoria do ambiente regulatório, do ambiente tributário, né, para que uma série de custos sistêmicos possam ser mitigados. E mais, que se retome uma agenda de reformas importantes, sem as quais o Brasil não vai poder retomar verdadeiramente o seu crescimento econômico. Muito obrigado.